Olá pessoal, nesta segunda parte do vídeo vamos tratar sobre os zeros da função quadrática. Então, a partir destes exemplos de funções do segundo grau, nós vamos determinar as suas raízes utilizando-se da fórmula conhecida por fórmula de Bhaskara, que diz que o x é menos b mais ou menos a raiz do discriminante, que é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Vamos, a partir desta fórmula, né, escrever. Você pode primeiro calcular o delta, se você quiser, né? Delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta desta função seria o b, ele é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Então, neste caso, eu tenho 25 menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24, delta igual a 1. Então, já vejo que pela condição de delta ser maior que zero, a função ela admite duas raízes reais distintas. Então, eu vou fazer aqui x igual a menos b, menos o b já é menos 5, coloco aqui entre parênteses, mais ou menos a raiz do delta, que é 1, sobre 2 vezes o a, que é 1 também. Então, neste caso, x é 5 mais ou menos 1 sobre 2. Então, daí eu tenho os famosos x', né? Ou seja, uma raiz ou x1, tanto faz, x1 igual a... Então, eu vou usar o sinal positivo de delta. 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. E vou usar a raiz negativo, né, da raiz do discriminante como sendo o x2. x2 igual a 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, as raízes da minha função são x igual a 3 e x igual a 2. Então, de fato, plotando o gráfico dessa função, eu tenho que a curva ela corta o eixo y em 2 e 3 e ela tem concavidade para cima porque o nosso a ele é positivo. Só para informar vocês, esse gráfico ele foi feito num software gratuito chamado GeoGebra. Existem outros que podem ser utilizados, mas você pode instalar no seu computador e plotar. Ele é bem simples e intuitivo de se usar. Você digita a função e você pode ver a plotagem do gráfico. Isso pode ser útil para o estudo de vocês durante a graduação. A outra função que nós tínhamos no exercício era f de x igual a 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Então, novamente, eu posso calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso seria igual a... O b aqui é menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o nosso a é 4 e o nosso c é 1. Então, menos 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 4, 16 vezes 1, 16. 16 menos 16, eu tenho que o discriminante é 0. Então, se a raiz é 0, essa função vai admitir uma raiz real dupla, né? Porque quando eu fizer x igual a menos b, que nesse caso é menos 4, mais ou menos raiz de 0 é 0, sobre 2 vezes a, 2 vezes 4, ou seja, eu tenho que x, menos com menos é mais, fica 4, 2 vezes 4
8. 4 sobre 8 é a fração 1/2. Então, você pode escrever que x1 é igual a x2, que é igual a 1/2, neste caso. Então, como delta é igual a 0, as raízes são iguais e a função, ela, como eu falado na aula passada, ela apenas toca o eixo x. Eu também fiz aqui o gráfico dela, né? Veja que ela toca o eixo x exatamente em meio, que é o 0,5 mostrado aqui na figura. Então a outra função que nós temos que calcular aqui é f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 4. Então nesse caso eu calculo o delta, novamente, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que vai ser 3 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 4. 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. 9 menos 32 é igual a menos 23. X igual a menos b, que é 3, mais ou menos raiz de menos 23 sobre 2 vezes a, que é 2. Só que a raiz de menos 23 não está definida no conjunto dos números reais. Então, essa função não tem raiz real, certo? Não tem raiz real. Então, x não existe no conjunto dos números reais. A função existe, porém ela não intercepta o eixo x, porque não podemos calcular esse x com raiz de número negativo no conjunto dos números reais. Então, só para mostrar o gráfico dessa função, ela se comporta dessa forma e veja que ela não toca nem intercepta o eixo x em nenhum ponto. Então, pessoal, na próxima aula vamos mostrar de maneira prática como reunir todas as informações apresentadas até agora sobre a função de segundo grau e esboçar o seu gráfico a partir de uma determinada lei de formação. Até a próxima.